falsa acusação de crime que quase levou ao linchamento. Estudante que larga tudo para seguir o namorado na vida do crime. Mãe que engravida para salvar a vida da própria filha. Você já ouviu alguma dessas histórias antes? É bem provável que sim. Talvez no site, numa rede social ou quem sabe numa novela. Bom, não é de hoje que os autores de novela utilizam de histórias da vida real para criar algum personagem ou para se basear em parte do enredo da sua trama. Olá, nostálgicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e sejam bem-vindos ao canal O Fundo do Baú. Aqui que é o nosso espaço para relembrar fatos da cultura pop dos anos 90 e 2000, do Brasil e do exterior. E se você, que me acompanha aqui, gosta muito de novela, já foi um noveleiro ou ainda é um noveleiro, acho que vai gostar desse vídeo e vai relembrar aqui momentos da dramaturgia brasileira no qual personagens ou parte de histórias de novelas foram baseadas em fatos reais. Muita gente pode não saber ou talvez não se lembrar, mas eu separei aqui alguns personagens marcantes que foram construídos a partir de histórias reais. Então pega a pipoca porque essa é mais uma história do fundo do baú. Em 2022, a autora Glória Pérez se inspirou na trágica história de Fabiane Maria de Jesus, que foi espancada até a morte na cidade do Guarujá, em São Paulo, no ano de 2014, para se inspirar na personagem Brisa, vivida pela atriz Lucy Ramos. A dona de casa, Fabiana, ela foi vítima de uma fake news, né? E o caso dela foi tão bárbaro que mostra o quanto a disseminação de notícias falsas com o uso dessas ferramentas de deepfake na parte obscura da internet pode prejudicar muito a vida, não só de uma pessoa, mas de uma família inteira. No bairro humilde onde a Fabiana morava, começou a rolar uma notícia de que havia uma vizinha que estava sequestrando crianças para usá-las em rituais de magia negra. Que criaram a notícia falsa, utilizaram uma foto da Fabiana, uma foto de alguém parecido com ela, e rapidamente a notícia se espalhou por aquele bairro e as pessoas foram atrás da Fabiana, tiraram ela de dentro de casa, arrastaram ela pelo bairro e a espancaram até a morte. Fabiana deixou 2 filhas órfãs, inclusive uma pequenininha na época. Foi exatamente esse enredo trágico e macabro da vida real que inspirou a Glória a criar parte do enredo da personagem Brisa, que logo nos primeiros capítulos da novela se vê envolvida em uma confusão quando ela está viajando e tentando ir atrás do marido, né, que tinha viajado antes dela. Ela estava querendo encontrá-lo. Ela, no meio de uma praça, de repente começa a ser apontada e as pessoas começam a se juntar ao redor dela, acusando ela de ser uma sequestradora de crianças. E ela tem que correr, se esconder e passa a viver uma vida clandestina durante um tempo para conseguir salvar a própria vida. Essa confusão toda foi criada por 2 adolescentes que criaram essa falsa notícia e colocaram uma foto da Brisa. Eles encontraram a foto da Brisa numa rede social que ela tinha, utilizaram a imagem dela e transformar a vida dela no inferno. Outra história que prendeu muita audiência e levantou vários debates do porquê uma mulher que foi bem criada, fazendo faculdade, estava se preparando para ser advogada, larga tudo pro alto para seguir o marido, que também era estudante universitário, enveredou pelo mundo do crime, tudo por conta desse louco amor. Essa história é a história real de Fabiana Escobar, ou a Bibi Perigosa. A história da Fabiana Escobar é contada por ela mesma na autobiografia Perigosa. Lá ela conta como ela seguiu o seu parceiro na época, Saulo de Sá, que enveredou para o mundo do crime, que também era um cara que estudava, tinha ali uma certa inteligência e acabou usando isso ao invés de seguir pelo caminho correto para ir viver a vida do crime. A Fabiana conta, né, na biografia que ela largou toda a vida estruturada que ela tinha para acompanhar o parceiro nesse mundo do crime, tudo por conta de um louco amor que ela sentia por ele. A própria Fabiana foi consultora da Glória Pérez e da Juliana Paz, que viveu a Bibi Perigosa na trama escrita pela autora. E a Fabiana comentou, né, em algumas entrevistas que muitas pessoas ficaram impressionadas o quanto a Juliana conseguiu de fato reproduzir exatamente as atitudes, as falas, os comportamentos que a Fabiana tinha. Muitas vezes a Fabiana disse que olhava a novela, né, via a Juliana interpretando a ela e ela pensava que era ela mesma que estava ali, de tão fiel que foi a atuação da Juliana. A gente sabe que novela já tem um tempo que não prende tanto as pessoas diante da TV, né, mas A Força do Querer, ela realmente foi uma das últimas novelas que teve um enredo extremamente envolvente, uma personagem onde todo mundo queria saber como iria terminar. No caso, a Bibi Perigosa.
Bom, e é muito mais comum a gente ver personagens femininas servindo de inspiração para os autores criarem as suas personagens, né? Mas a gente tem aqui que lembrar de um personagem masculino que também foi muito marcante, que foi uma novela também muito bem escrita, que atraiu muita audiência e todo mundo queria saber como ele ia terminar. Foi a história do comendador José Alfredo, da novela Império, de 2014, escrito por Aguinaldo Silva. Bom, Aguinaldo Silva já contou em entrevista na época que se inspirou na história real do empresário português José Berardo, que é um empresário que atua em vários ramos diferentes, mas ficou muito conhecido também por trabalhar com a extração de ouro nos anos 80 na África. No Império, o Zé Alfredo, ele trabalhava com a extração de diamantes, né? Ele era um cara muito pobre, começou ali trabalhando como um mineiro comum, né, em Minas, até que ele começou a descobrir, né, a encontrar pedras preciosas, e ele foi construindo a sua fortuna através dessa extração. Os métodos do José Alfredo, né, de trabalhar e de construir o seu império eram questionáveis, né? E o Aguinaldo Silva disse em entrevista que esse personagem real, José Berardo, ele diziam as más línguas, né, segundo o Aguinaldo, que a fortuna dele tinha sido construída de uma forma também meio esquisita, muito mal explicada. E o Aguinaldo, ele pegou outros detalhes também, né, não só essa questão da história de ascensão na riqueza desse empresário português, mas ele também pegou algumas outras características, tanto da aparência quanto de outros acontecimentos na vida dele, como, por exemplo, o título de comendador, que esse empresário, que também é conhecido como Joey Berardo, recebeu em Portugal em 1985, e a aparência dele, né? O Zé Alfredo, na novela, ele sempre usava roupas pretas e o cabelo e a barba grisalha. E na vida real, o empresário Joey Berardo também seguia essas mesmas características. E outra história que também prendeu muito os telespectadores, mas numa época que a galera assistia muito novela, que a galera era noveleira, porque a internet não ocupava esse espaço que ocupa hoje, foi a personagem Camila, da novela Laços de Família. A história, que eu já até contei algumas vezes aqui no canal, em diversos vídeos, falando sobre as tramas do Manuel Carlos, a Camila é uma personagem que descobre no decorrer da novela que tem leucemia, inicia um tratamento e precisa de um transplante de medula. O transplante de medula, ele não é muito fácil de ser encontrado, porque a medula a ser doada precisa ser compatível com a pessoa que está doente e precisando dessa doação. E com a dificuldade, né, que é de encontrar uma medula compatível de alguém que não faz parte da sua família, a forma mais rápida e de maior chance para o paciente com leucemia se curar é ele receber um transplante de um doador da mesma família, geralmente um irmão que seja filho do mesmo pai e da mesma mãe. Diante dessa situação, a personagem Helena, que é a mãe da Camila, decide engravidar do pai biológico da Camila, o Pedro, para ter uma bebê que possa ter uma grande chance de ser compatível e poder doar a medula para Camila. E essa história aconteceu de fato na vida real, e Manuel Carlos teve conhecimento dela alguns anos antes dele escrever a trama de Laços de Família. Ele disse que esse caso aconteceu de verdade nos Estados Unidos, no início dos anos 90, quando uma mãe engravidou novamente para salvar o seu filho que tinha uma leucemia. O Maneco disse que achou a história tão fantástica que ele tinha certeza que Hollywood iria fazer um filme sobre isso. Mas que ele ficou assim, pensando na cachola dele. Se um dia, se chegar um momento e ninguém tiver feito essa história, eu vou escrever. Foi então que ele criou o enredo de Laços de Família, que foi ao ar em 2000. Bom, Nostálgico, dando uma paradinha rápida aqui nesse vídeo, eu queria te pedir para já aproveitar e deixar o seu like, porque se esperar pro final você esquece. E aproveita também, já segue o canal, porque toda semana tem algum vídeo relembrando algum tema que deixou saudade, que marcou as nossas memórias de quem foi criança e adolescente nos anos 90 e 2000. Bom, e uma das histórias mais marcantes em telenovelas do início dos anos 2000 e que criou talvez a maior vilã de todos os tempos e rainha dos memes foi Senhora do Destino, de 2005, que trouxe como vilã Nazaré Tedesco. E aqui, mais uma vez, o Aguinaldo Silva se inspirou em uma personagem controversa da vida real para criar uma personagem marcante, tal qual o Zé Alfredo de Império. A Senhora do Destino, a Nazaré quer de todo custo conquistar José Carlos Tedesco, que é conhecido como um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro entre os anos 60 e 70, e ela quer, com isso, sair da vida da prostituição. Ela, então, decide simular uma gravidez para
forçar o Zé Carlos a deixar a sua esposa e a sua filha pequenininha na época e assumir uma nova vida e família junto com a Nazaré e esse suposto bebê que ela estava esperando da relação dos dois. Para conseguir isso, a Nazaré simulou uma gravidez com uma barriga falsa, né? Só que chegou uma hora que o bebê teria que nascer. Então ela tinha que tomar alguma providência. A providência que ela resolveu tomar era que ela teria que roubar uma criança para apresentar o José Carlos como esse bebê que ela supostamente estaria esperando. A ocasião perfeita acontece quando, no meio de uma confusão na rua, a Nazaré, vestida de enfermeira, né, fingindo ser uma enfermeira, conhece a nordestina Maria do Carmo, que tinha acabado de chegar do Nordeste, no Rio de Janeiro, vindo com os 5 filhos, inclusive uma bebê pequenininha, a menina Lindalva. E no meio daquela confusão, um dos filhos da Maria do Carmo se machucou. Precisando de socorro para o seu filho, a Nazaré se oferece para ajudar a Maria do Carmo e levar o menino até dentro do hospital. Nisso, os outros filhos da Maria do Carmo ficam do lado de fora do hospital, inclusive segurando a bebezinha Lindalva, enquanto ela entra com o filho mais velho e com a falsa enfermeira que lá dentro deixa os dois sendo atendidos por médicos e ela volta pro lado de fora. Nisso, ela consegue enganar os filhos menores da Maria do Carmo, rouba a Lindalva e por mais de 20 anos essa criança fica desaparecida. E é essa bebê que a Nazaré apresenta para o Zé Carlos, convence ele de que é filha de fato e consegue o que ela tanto queria, que é que ele abandonasse a família dele para ficar com ela e com a bebê que a Nazaré roubou. E o Agnaldo Silva se inspirou de fato numa história real que aconteceu em Brasília, quando um bebê foi tirado da maternidade Santa Lúcia, em Brasília, e ficou 16 anos sumido. Isso aconteceu no ano de 1986. Nacionalmente conhecido como caso Pedrinho, o menino que na verdade seria registrado pela família como Osvaldo, foi sequestrado pela falsa enfermeira Vilma, que criava esse menino como se fosse seu filho. A história começou a ter um desenrolar no ano de 2002, quando uma neta do marido da Vilma começou a desconfiar que o bebê Pedrinho, que estava na casa dela, poderia ser o menino Osvaldo. Isso porque ela entrou numa pesquisa de internet, ela chegou a um site em que eram apresentadas as fotos e as histórias de crianças que haviam sido sequestradas. Lá ela teve acesso a uma foto do pai do Pedrinho, né, o pai biológico mesmo, e ela começou a achar uma semelhança muito grande, né, entre esse menino que estava vivendo lá na casa do avô dela e a família que estava procurando esse bebê que havia sido sequestrado da maternidade em Brasília 16 anos antes. A partir disso, ela, desconfiada, levou o caso para a polícia, né? A delegacia reabriu o inquérito sobre o desaparecimento, né? Sobre o sequestro do Pedrinho e começou a investigar a partir das informações que essa neta apresentou, baseado nas desconfianças que ela tinha. E na época, com a tecnologia um pouco mais avançada, não foi muito difícil a polícia chegar à conclusão de que o Pedrinho seria o menino Osvaldo que foi sequestrado na maternidade de Brasília. Um exame de DNA foi solicitado e foi comprovado que ele, de fato, o menino que tinha sido sequestrado, de um caso que ficou, inclusive, nacionalmente conhecido na época, porque logo que o neném foi tirado do hospital, os pais biológicos do Pedrinho, eles deram entrevista na época, né, a mãe desesperada, imagina, ela tinha acabado de parir o filho, né, e tinha tido o filho tirado dos braços dela, com poucas horas de nascido, só que o tempo foi passando, e a polícia não conseguia encontrar os rastros dessa criança, e ele ficou esse tempo todo desaparecido. E o curioso dessa história é que ela foi ainda se tornando mais apoteótica do que já era, né? Durante as investigações, a polícia descobriu que não era só o Pedrinho a única criança que essa Vilma tinha sequestrado. Uma outra moça que ela criava também como filha e que ela registrou como Roberta Jamile, na verdade, era a bebê Aparecida Fernanda, que foi sequestrada de um hospital em Goiânia no ano de 1979. E exames de DNA comprovaram que, de fato, ela não era filha da Vilma e que era essa bebê desaparecida em Goiânia no final dos anos 70. O processo correu em 2003, a Vilma foi condenada a 15 anos de prisão por conta dos 2 sequestros, mas após ter cumprido 1/3 da pena, ela deixou a cadeia em 2008, cumprindo liberdade condicional. Bom, vendo toda essa trama, né, da Vilma real, não é muito difícil entender o porquê que a Nazaré era aquela peste que ela era, criada pelo Agnaldo Silva. É claro que a Lili deu umas tintas um pouco mais
fortes para que a personagem fosse ainda mais odiosa, mas o caso em si de uma mulher que rouba a criança de uma outra mãe e tira da mãe a oportunidade de criar esse filho já é uma história absurda em si. E o Aguinaldo quis criar, né, uma vilã extremamente marcante e acrescentou outras pitadas de maldade também na personagem Nazaré. Bom, essas histórias são literalmente aquelas histórias de vida real que inspiraram a ficção. E lembra muito aquela frase que a gente fala, né? Tem coisas que a gente só acredita vendo e quando a gente vê, não acredita. Bom, nostálgicos, agora vamos aqui conversar nos comentários e me conta aqui se você lembrava desses personagens e se tem outros que você se lembra que também foram inspirados em fatos reais. Conta aqui, bota aqui na caixinha pra gente poder relembrar e botar a memória pra funcionar. E aproveita, já compartilha esse conteúdo com as amizades que gostam muito de uma nostalgia, porque recordar é viver, né? Beijinhos!